no decorrer da nossa vida, nós acumulamos vitórias, derrotas, sucessos, mas também alguns fracassos. Faz parte. O fato é que tudo isso, de alguma maneira, coopera para o nosso desenvolvimento pessoal e maturidade. Mas, infelizmente, existem aqueles que vivem se lamentando por aquilo que perderam, pelos seus fracassos, por suas derrotas. Tratam essas situações como feridas abertas que são cutucadas todo dia. Portanto, se desprenda daquilo que te prende ao passado e segue adiante. Não olhe mais para trás. Tenha um alvo na sua vida, tenha um objetivo. Só olhe para frente. Esqueça o que passou. Aquilo que você identifica como fracasso ou derrota pode ser justamente a manifestação da graça e bondade de Deus para te poupar de uma condição muito pior no futuro. Portanto, meu irmão, minha irmã, faça como o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, onde ele diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor Jesus, que essa curta e singela mensagem alcance o resultado esperado e que essa pequena semente de paz encontre abrigo no coração de cada um que me ouve nesse momento. Amém. Olá, eu venho aqui para falar para você sobre o devocional diário Sementes de Paz. Todo dia de segunda a sexta é colocado no canal do YouTube, na igreja, uma semente de paz para um dia melhor. Por isso, entre lá, se inscreva, ative as notificações e de segunda a sexta compartilhe as devocionais. Você verá que de uma forma tranquila, direta e objetiva, à luz das Escrituras Sagradas, nós estamos compartilhando uma semente de paz para que o seu dia seja um dia melhor para a glória do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe.
quero louvar a Deus porque você está vivo e nós estamos aqui prestando este culto a Ele. Culto este que a nossa alma é devedora. Neste tempo de pandemia, eu quero trazer uma palavra para você acerca de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. Temos visto que os casos aumentaram, os casos de infecções pelo coronavírus. Temos também visto uma confusão de brigas e bate-bocas nas redes sociais, nos mais diversos segmentos da nossa sociedade. Eu quero dizer para você que isto mais atrapalha do que ajuda. Por isso, eu quero que você, como um cristão, erga uma postura de prudência, uma postura de paz, uma postura de luz na face da terra. Pastor, com que base o senhor disse isso? Eu digo isto porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Eu digo isso porque Deus fala na palavra dele de que nós, os discípulos, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Eu digo isso porque Jesus mesmo disse lá em Mateus 10, versículo 16, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Seja prudente, seja prudente. Cuide da sua saúde, cuide da saúde do seu próximo. Tome todos os cuidados que são necessários e que já têm sido orientados e amplamente divulgados. Lembre-se, não tentarás o Senhor teu Deus. E por favor, em nome do Senhor Jesus, não fique tomado pelo vírus do medo. Isto só atrapalha. Se você já sabe o que tem que fazer, faça com todo o cuidado, com todo o discernimento. Tenha uma postura de luz em meio a um mundo de trevas. E lembre-se, crer também é pensar. Eu quero orar por você. Meu Deus, meu Pai, abençoe a vida do meu irmão. Traga tranquilidade ao coração. Traga, Deus, ó Pai amado, prudência aos meus irmãos e irmãs. Traga, Deus, a cura. Traga, Senhor, a paz. Traga, Senhor, saúde sobre o nosso país. Proteja-nos, Deus. Proteja-nos, Deus, deste vírus. Proteja-nos, Deus, da idiotice. Proteja-nos, Deus, da imprudência. Ajuda-nos, Deus, a termos discernimento no tempo em que vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Vamos orar juntos nesse momento. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, sempre, Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda adoração. Ó Deus, obrigado por mais uma noite. Obrigado, Senhor, por mais um domingo que o Senhor nos concedeu, um domingo de paz, um domingo, ó Deus, cheio da tua presença. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, ó Deus, visitar os lares nesse momento. Que o Senhor venha visitar a cada família representada aqui, ó Deus, que tem acompanhado esta live. Que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito possa visitar, ó Deus, os corações. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, ó Deus. Venha afastar o medo, ó Deus, as preocupações. Que nós possamos sentir segurança no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida do pregador desta noite. Que o Senhor possa usar a vida do teu servo, ó Deus,
para transmitir da parte do Senhor, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor, o Deus que conhece o nosso coração, venha falar, ó Deus, a cada coração de forma tão particular, Senhor, respondendo talvez, ó Deus, aos questionamentos, aos anseios, às angústias. Que o Senhor venha, ó Deus, acalmar o coração que está apreensivo. A esta família, Senhor, talvez que está enlutada, que o Senhor possa visitar também, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, consolar em nome de Jesus. Visita, Deus, a cada um. Fala aos nossos corações. Usa a boca do teu servo, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ficar com o coração cheios do Senhor, cheios da tua palavra, Senhor. Que seja noite de salvação, noite de transformação, noite de libertação, para a glória do teu santo nome. É que eu oro, Senhor, hoje e eternamente, ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Graça e paz. Eu quero compartilhar com você, neste momento do culto, para a meditação da palavra, na palavra do nosso bom Deus, aquilo que está revelado no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Eu quero ler este salmo para você. Diz assim: Salmo de Davi: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E, se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, e que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença e não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem de bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Quero repetir com você o versículo de número 14, que diz assim: Espera pelo Senhor, tem de bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve aí, depois que este vídeo de repente for compartilhado e chegar até ao teu conhecimento,
eu quero que você preste bastante atenção naquilo que eu falarei nesta oportunidade, e porque a nossa ideia, o desejo do nosso coração é te abençoar com a palavra eterna do Deus eterno. O texto que nós lemos, nós temos a conclusão, conforme diz a própria Escritura, que é o Salmo, um salmo escrito por Davi. Porém, não há consenso entre os estudiosos no que tange ao contexto que este salmo foi escrito. Uns vão acreditar que este salmo é escrito no contexto em que Davi estava sendo perseguido por Saul. Outros irão afirmar que este salmo é escrito no contexto da batalha devido ao golpe praticado pelo próprio filho de Davi, Absalão. O certo é que, quando eu olho para este salmo, eu consigo compreender, eu consigo ver de uma maneira muito clara, principalmente no que tange, devido ao versículo de número 14, que parece-me que este salmo é uma declaração, é um manual, é uma receita para os cristãos de todos os tempos, para que estes cristãos saibam desenvolver a esperança bíblica. O texto que nós meditaremos então, nesta oportunidade, terá como proposta no nosso sermão, na nossa exposição, as bases para construirmos a esperança verdadeira. As bases para construirmos a esperança verdadeira. O texto vai nos dizer no capítulo 27 do livro de Salmo, no versículo 14, algumas verdades preciosas que eu quero recheá-las com o decorrer do Salmo inteiro. O versículo diz o seguinte, a seguinte verdade: espera pelo Senhor. Primeira grande verdade é que a primeira grande base para construirmos a esperança bíblica é nós sabermos em quem temos esperançado. O texto vai nos dizer que espera pelo Senhor. E quem é este Senhor? Davi vai dizer que este Senhor, ali no versículo 1, ele é a minha luz. Primeira verdade que Davi vai dizer, que vai comunicar àqueles que estão mais à frente cantando este salmo, mais à frente orando este salmo, é que o Senhor, aquele que é o soberano da aliança, ele é a minha luz. A ideia da palavra luz aqui traz ali no sentido original a ideia de iluminação ou até mesmo luminar, ou algum dos luminares. E também podemos dizer que a luz ali traz também a ideia de fogo, no sentido de aquecimento. A verdade é que quando o salmista usa a expressão "o Senhor é a minha luz", ele está querendo nos informar de que a luz, o Senhor é aquele que promove a direção para o povo de Deus. É aquele que na mais densa treva, na situação mais tenebrosa possível, o Senhor é aquele que aparece como um farol que direciona, que aquece, que dá o rumo para os filhos dele. Por isso, a verdadeira esperança está devidamente construída, solidificada, firmada, na verdade, do relacionamento que se tem com um Senhor que você conhece e que você sabe que ele é a luz que direciona a vida do cristão. Saber disso vai gerar mais esperança. Mas o texto não para por aí. Ele vai dizer que nós devemos saber em quem nós temos esperançado.
E além dele ser o Senhor a luz, o texto vai dizer que ele também é a minha salvação. A palavra salvação aí tem, no mínimo, alguns significados. Primeiro, o termo em hebraico ali pode trazer a ideia de salvação como liberdade, salvação como libertação, salvação como prosperidade e salvação e o próprio Salvador. Ou seja, o que Davi está mostrando que a esperança dele está firmada literalmente naquele que é a luz, mas também naquele que promove a liberdade e é o libertador. Promove a prosperidade e é o maior bem daquele que espera. E o texto vai dizer que ele é aquele que promove a salvação. A verdadeira salvação. Ou seja, a palavra salvação aí traz-nos o ensino de que o Senhor é aquele que intervém, que tem a ação de salvar. É Ele que é o soberano, é Ele quem salva. Aquele que está sendo alvo da salvação não tem ação nenhuma. Muito pelo contrário, ele é passivo no processo e é este Deus que intervém soberanamente. Por isso, vale a pena esperar. Por isso, o salmista está dizendo, espera pelo Senhor. Mas o texto não para por aí. O texto vai dizer que o Senhor é a minha luz, ele espera no Senhor que é a luz dele, ele espera no Senhor que é a salvação dele. O texto ainda vai dizer que ele espera no Senhor que é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida. E com esta expressão fortaleza, usando este termo no Antigo Testamento, nós precisamos fazer uma contextualização. A fortaleza de muitos naquela época estava muito ligado à ideia de uma cidade muito bem fortificada, com muitos mecanismos de defesa, com uma estrutura que de longe os inimigos temessem ou nem sequer ousariam invadir, porque se tratava de uma fortaleza em que o povo, a população, se sentia refugiada, se sentia segura. Por diversas vezes, os profetas do Antigo Testamento batem pesado nesta ideia falsa de segurança. E Davi vai dizer então que o Senhor é a luz dele, o Senhor é a salvação, o Senhor que ele espera é a luz, o Senhor que ele espera é a salvação, mas o Senhor que ele espera também é a fortaleza. Ou seja, ele crê piamente que a segurança, ele pode esperar no Senhor. Por quê? Porque a verdadeira segurança, aquele que promove, que é o refúgio em que o povo de Deus pode descansar, é o próprio Deus. Que se trata de uma fortaleza intransponível, de uma fortaleza indestrutível. Somente Deus é esta fortaleza. Por isso, a verdadeira esperança deve estar sendo construída na certeza de que Deus é a luz, de que Deus é a salvação e de que Deus é a fortaleza. Por isso, ao olharmos para estas três informações, você vai começar a compreender melhor por que é que Davi vai dizer a seguinte verdade. Você pode esperar, ele vai dizer, vou esperar, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, de quem terei medo? E aí você vai entender, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ou seja, quando nós temos a nossa esperança firmada no Deus vivo e verdadeiro,
nós não iremos sucumbir aos temores que acontecem quando nós não estamos esperançando naquele que é o Deus Todo-Poderoso. Um dos grandes segredos, meus irmãos, para a esperança ser uma esperança que frutifica no nosso coração certeza, é quando nós sabemos em quem temos crido. Por isso, a primeira grande verdade que eu quero trazer nesta oportunidade para nós é uma boa esperança, a esperança frutífera, a esperança bíblica, ela começa quando nós conhecemos em quem depositamos a nossa esperança. Em quem depositamos a nossa esperança. Mas Davi não para por aí. Ele continua a dizer algo extremamente importante para nós nesta oportunidade. Se a primeira verdade é que a esperança bíblica ela é baseada, em primeiro lugar, em saber em quem esperar, ou seja, no Senhor que é luz, no Senhor que é a salvação e no Senhor que é a nossa fortaleza, esta salvação, esta esperança que é frutífera, que é bíblica, ela também sabe que é importante ter bom ânimo, pois no mundo em que vivemos não há espaço para amadorismo espiritual. No mundo em que vivemos não há espaço para amadorismo espiritual. Pastor, onde o senhor vê isto? Você viu lá no verso 14 que Davi falou, espera, pois, pelo o Senhor. Ele diz assim, e depois ele mesmo vai dizer, tem bom ânimo. E por que nós precisamos ter bom ânimo? Por causa da verdade escrita no versículo 2 e 3. Salmista está nos chamando a atenção para a seguinte verdade. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, são eles que tropeçam e caem. O que eu quero trazer para você nesta oportunidade é, o salmista está nos mostrando que no mundo nós teremos aflições, causadas por, muitas vezes, pessoas mesmo. Ele vai apresentar aqui no mínimo três: malfeitores, opressores e inimigos. E eu gosto de uma outra versão que quando analisa esse texto vai dizer o seguinte, que estes malfeitores, que estes inimigos e que estes opressores querem comer a carne dele. Ou seja, se tiver a oportunidade, eu sei que o sentido aí é metafórico, porque é alegórico, poético, porque você sabe que o Salmo tem esta característica, mas traz a ideia no seguinte sentido, o mundo não é um parque de diversão. Desculpe, e você precisa entender claramente que estes que muitas vezes vão provocar oposição, que vão provocar aflição, que vão te atacar, não estão interessados em outra coisa a não ser te destruir. Pastor, mas esta palavra é muito dura. É verdade, eu quero dizer para você, bem-vindo ao mundo dos maduros. Bem-vindo ao mundo daqueles que romperam e que amadureceram. Você precisa compreender isso. Quem são os malfeitores? Perversos, pessoas de índoles maldosas. Quem são os opressores? Pessoas que são comprometidas em serem cruéis, tiranos e que gostam de afligir as pessoas. E quem são os inimigos? Aqueles que muitas vezes têm como alegria prejudicar a sua vida. Pastor, e isso pode acontecer? Sim. Nós precisamos amadurecer, irmãos. A esperança em Deus, no Deus vivo e verdadeiro, também nos leva a amadurecimento.
salmista não está falando que o mundo vai ser um playground, que o mundo vai ser um lugar onde você vai só sorrir, vai ter só oportunidades boas. Para com isso, isto na verdade pode ser um outro mundo, um mundo fantástico de Bob, mas não é o mundo em que nós devemos desenvolver a esperança. Pasme você. No mínimo aqui, nós sabemos que Davi tinha inimigos externos. É verdade. Pessoas fora de outras nações que combatiam e que, se pudessem, tiravam a vida de Davi. Mas nós sabemos que Davi teve problema dentro da própria família. Saul foi alguém, o sogro dele, que desejou, numa certa oportunidade, tirar a vida dele, de Davi. E se não bastasse a questão, você também vai encontrar Davi tendo problema com o próprio filho, com familiares. E é assim a vida. E é desta maneira. Eu quero dizer para você que a esperança, que é uma esperança bíblica, ela é baseada na certeza de quem é o nosso Deus. Mas ela também é pavimentada no terreno da aflição. No terreno, literalmente falando, de um mundo hostil que não está de brincadeira. Que não está de brincadeira. E pastor, então o que é que isso deve produzir no meu coração, no nosso coração como cristãos? Nós precisamos entender que o mundo não é um lugar para amadores. Se você continuar a ter uma postura de bobão, se você continuar tendo uma postura de imaturidade, se você continuar a olhar para esta vida como alguém infantilizado, eu quero te dizer uma coisa: você estará em maus lençóis. Você provavelmente não vai desenvolver a sua fé, a sua maturidade. Você não terá esperança bíblica para vencer as adversidades da vida. O texto que fala de que você precisa ter bom ânimo. Olha, eu quero dizer para você uma verdade. Cristo mesmo disse por várias vezes, e numa passagem muito específica: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, nós precisamos, neste tempo que se chama hoje, encararmos essa situação que nós estamos vivendo, não com a síndrome do perseguido, mas com uma postura madura em relação aos acontecimentos. Nós não podemos brincar mais. Nós não podemos mais termos posturas imaturas. Principalmente você, homem, dentro de casa. Você precisa amadurecer. Você, mulher, dentro de casa, você precisa amadurecer. Você, minha irmã, que muitas vezes está tendo que tocar o barco sozinha, você precisa amadurecer. Você, meu irmão, que está aí em casa muitas vezes perdendo o seu tempo ou achando que a responsabilidade de desenvolver a fé, a responsabilidade de se ter esperança é do seu pai, ou é da sua mãe, ou é do seu avô, ou é do seu primo, ou é do seu pastor, ou é de sabe lá quem. Você precisa entender que não há mais espaço para este tipo de imaturidade. A esperança é desenvolvida quando nós conhecemos bem em quem nós cremos. E a esperança é desenvolvida dentro de um contexto de aflição e de adversidade. A fé, eu quero dizer para você que uma das melhores explicações que eu tive para a fé foi esses tempos atrás, quando estava lendo um material e houve uma pergunta do que era a fé, e a resposta daquela pessoa, daquele estudioso, foi: a fé é aquilo que se expressa quando você está num momento de dificuldade. Isto é fé.
E o texto está dizendo esta verdade. Ele está jogando limpo. E se você olhar, você ainda vai ver a sequência do texto, Davi dizendo que ainda que um exército se acampe. Ainda que um exército se acampe. Ou seja, às vezes a dificuldade vem por uma pessoa só. Mas às vezes, minha amiga, é um exército. Às vezes, meu amigo, é um exército. É assim que eu já disse em outras mensagens aqui, parece-me que às vezes as dificuldades, as batalhas dessa vida vêm, parece que fecha um pacote. Parece-me que fecha um pacote. Mas o salmista diz que quando nós compreendemos isso, quando nós desenvolvemos a nossa esperança neste contexto, ele vai falar assim, que a esperança dele está devidamente construída e ele sabe que pelo fato de Deus ser a luz dele, pelo fato de Deus ser a salvação e pelo fato de Deus ser a fortaleza, quando inimigos, perversos, opressores, malfeitores, malvados, exércitos, trupe, declaram a guerra, o texto diz, são eles que tropeçam e caem. E quando mesmo uma guerra sendo estourada, ele não perde a confiança. Por quê? Porque ele sabe que no mundo ele haveria de ter aflição, mas ele tinha o Senhor que dava a força para ele passar por tudo isso. Aprendemos então que a esperança é construída quando nós sabemos em quem nós temos crido, e esta esperança também é trabalhada na nossa vida no momento da adversidade. Porém, o texto vai nos dizer uma verdade também preciosa que encontra-se registrada mais à frente. Sabemos que a esperança deve ser também cultivada em um coração que busca fortalecimento no Senhor. Pastor, onde o senhor vê isso? Versículo 4, que nos diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e o meditar no seu templo. Coisa fantástica essa passagem. Eu já cantei, aliás, tem um cântico que expressa muito bem isso daqui, que diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. É um texto, é um cântico lindo que retrata este salmo. O salmista, ele vai dizer no versículo 14, espera pelo Senhor, tem de bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Você precisa fortificar o seu coração. E como é que nós fortificamos o nosso coração? Este texto aqui vai dar informações preciosas para nós. Primeiro, pedir e buscar. Pedir ao Senhor e buscar. Ou seja, não é somente palavras jogadas ao vento. Nós temos que buscar no Senhor. Isto aqui quer nos dar a ideia, e eu não tenho outra expressão para traduzir aqui, é que nós teremos a esperança bíblica no nosso coração quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós estamos dentro de um contexto de dificuldade, como o texto falou ali, não é? Mas também quando nós estamos desenvolvendo a nossa intimidade com o nosso bom Deus. Não é só algo teórico, mas é algo de busca, é algo de anelar, é algo de desejar. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta oportunidade, como está a sua intimidade com Deus, como está a sua busca diária.
No começo você tinha um coração fervoroso. No começo você era alguém que orava. Você era alguém que fazia votos. Você era alguém que ia. Não tem problema se você fosse para o monte ou ficasse também dentro do seu quarto. Você era alguém que buscava, que anelava, que dava passos, que buscava se desenvolver, que buscava aumentar a sua espiritualidade. E talvez, diante do contexto de vida, o tempo foi passando e você se esfriou, você está num processo reverso. E aí, eu quero dizer para você que é preciso dar um retorno. É preciso voltar o teu coração, é preciso desejar o primeiro amor, é preciso se consagrar, é preciso entrar na presença do Senhor, é preciso fugir do perigo da familiaridade. O que é a familiaridade? Quando você se acostuma com o sagrado, quando você começa a desenvolver um relacionamento do eu já sei tudo, então eu não preciso mais buscar, eu já sei tudo, então eu não preciso mais estudar, eu já sei tudo, eu conheço os termos, eu já sei dos nomes de Deus, eu já sei de como aconteceu assim, de como aconteceu assado, e você talvez está desenvolvendo um relacionamento no automático, automatizado. O salmista está dizendo que ele conhecia Deus, que ele já tinha tido experiências com Deus no tempo da batalha, mas ele era alguém que estava em constante busca pelo Senhor. Busca pelo Senhor. Porque o texto diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. E a buscarei. E o que é que ele busca? Morar na casa do Senhor. Ô meu irmão, ô minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Alguma coisa está errado quando você não deseja mais estar tabernaculando com Deus. Ô meu irmão, minha irmã, me desculpa mais uma vez falar algo para você. Que história é essa de desigrejado? Que história é essa de que você não quer mais estar congregado com os seus irmãos? Ah, pastor, mas a igreja não são as paredes. É verdade, eu não estou dizendo algo diferente disso. E nem o próprio Davi também está insinuando isso. Mas o que ele está querendo dizer para nós, para mim e para você, que ele não tem dúvida de que estar na casa do Senhor, e quando nós olhamos aqui, não podemos negar, era o templo lá, as construções, nós não temos como dizer que não, muito embora nós sabemos que nesta oportunidade aqui, o templo seria mais à frente construído pelo filho de Davi. Mas o que Deus está querendo nos ensinar, que Davi anelava pelos tabernáculos do Senhor. Por isso, você pode ter desenvolvido um formalismo ritual, e este formalismo te gelou por dentro e você parou de buscar genuinamente. Me perguntaram, o que será quando esta pandemia passar? Será que as pessoas vão voltar para congregar? Eu quero dizer para você que os crentes verdadeiros nunca deixaram de estar tabernaculando com Deus. E eu quero também dizer para você que os crentes verdadeiros, na primeira oportunidade que tiverem de se reunir, vão se reunir. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque na igreja em que eu faço parte, eu vejo no brilho, nos olhos, na voz de todos aqueles que eu converso, a seguinte expressão: que saudade da minha igreja, que saudade do ajuntamento, que saudade de podermos juntos, na Assembleia dos Santos, testemunharmos a fidelidade do nosso bom Deus. É preciso desenvolver a sua intimidade e chega de familiaridade.
intimidade. E o texto vai avançar e ele vai dizer algo interessante. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, ou seja, morar na casa do Senhor, ou seja, ele deseja habitar, estar presente. O texto continua, contemplar a beleza, ou seja, ele quer colocar diante dos olhos dele aquilo que é belo, aquilo que é justo, aquilo que é honroso. Em dias como os nossos, em que muitos estão vítimas de pornografias, muitos estão vítimas de pautas midiáticas que estão destruindo através do ver, aquele que está desenvolvendo a intimidade e está buscando ao Senhor e está pedindo isto, está desejando e olhando e vendo a beleza do seu bom Deus. E mais, o texto ainda vai dizer que ele deseja meditar no seu santo templo, ou seja, o corpo habitando, os olhos contemplando e a mente pensando no Senhor. O que direi então, diante de tudo isso que eu estou vendo, é que a nossa mente, como diz a palavra do nosso bom Deus, deve estar pensando, ocupando o nosso pensamento, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que promove a glória do bom Deus, tudo aquilo que faz parte da essência do nosso bom Deus, a honradez, a transparência, aquilo que é o certo, aquilo que é justo. O texto vai nos dizer por que é que eu vou fazer isso? Por que é que eu vou desejar isto? Davi está falando. Porque isto vai gerar a intimidade. E esta intimidade vai promover algumas bênçãos na minha vida. A primeira bênção é que no dia da adversidade, ele me ocultará no pavilhão. Olha que bênção. Segundo, no dia da adversidade, o texto vai dizer, ele me acolherá no tabernáculo. Acolhimento. Como é gostoso você ir num local em que as pessoas te acolhem. Aliás, você vê igrejas e igrejas tentando ser acolhedoras. Este texto aqui vai dizer que no dia da adversidade, ele me ocultará no pavilhão. No dia da adversidade, ele me acolherá no tabernáculo. E no dia da adversidade, nós seremos ocultados e acolhidos por Deus. Isso é bênção, irmão. Isso é proteção. É esta a verdade que nós devemos acreditar e buscar e anelar e pedir na presença de Deus. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado dessa intimidade? É que o texto vai dizer que Davi, ele vai falar, eu oferecerei sacrifícios de júbilo. E ele vai dizer, cânticos e salmodiarei ao Senhor. Um coração que tenha certeza que no dia da adversidade, Deus o ocultará. No dia da adversidade, Deus acolherá. E no dia da adversidade, será protegido por Deus. Não restará uma outra expressão, se não ser a expressão de louvor, se não ser a expressão da adoração. Vale a pena esperançar, vale a pena esperar neste Deus que é a tua luz, que é a tua salvação, que é a tua fortaleza, pois é um Deus que se revela no dia da dificuldade e é um Deus que você deve buscar aumentar a tua intimidade, porque Ele é aquele que te acolhe, Ele é aquele que te oculta dos seus inimigos, Ele é aquele que tem uma preocupação em te proteger no dia da adversidade. Então, nós podemos dizer que a esperança bíblica, ela é construída quando nós conhecemos verdadeiramente
aquele em quem esperamos. A esperança bíblica, ela é desenvolvida, ela é literalmente atestada num mundo de aflições. A esperança bíblica, ela é devidamente nutrida com um coração que busca a intimidade do seu bom Deus. E eu fico aqui, então, meditando por que é que Davi estava escrevendo isso. Meu irmão, a sequência do texto parece-me que vai dizer: o coração do salmista está aflito. O coração do salmista está em dúvidas a respeito das questões que o estava envolvendo. O coração do salmista estava ardendo. E você vai encontrar, então, o salmista, depois de dizer: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é aquele que está comigo no meio da adversidade, e o Senhor é aquele em quem eu tenho buscado. Então, Senhor, eu quero falar algo contigo. O versículo de número 7 vai dar e vai expressar o bramido do coração deste salmista. Ele vai se abrir, ele vai abrir o peito e clamar a Deus, dizendo: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Ou seja, Davi está sofrendo por dentro, Davi está tomado de dores, Davi está talvez angustiado por não entender, porque muitas vezes a oposição, a opressão, a dor é imprimida muitas vezes na nossa alma por pessoas que nós amamos, por pessoas que nós nem esperamos e por situações que nós nem imaginamos. E ele vai abrir o coração dele dizendo: compadece-te de mim e responde-me. Ou seja, tenha misericórdia. Ó Deus, tenha compaixão da minha alma. Ele vai continuar a dizer: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Deus está, então, comunicando ao coração daquele homem que está pedindo por misericórdia, que está pedindo para que Deus responda a ele: olha, lembre de buscar ao Senhor, lembre de me buscar. E ele, então, ao ouvir a voz de Deus falando no coração, ele toma uma decisão: eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar a presença do Senhor. E ele, ao fazer isso, vai abrir mais o coração dele. Deus, não esconda, Senhor, a tua face. Não, ó Deus, não rejeite com ira o teu servo. Por quê? Porque o Senhor é o meu auxílio. E ele diz: não me recuse, não me desampare, ó Deus, o Deus da minha salvação. Salmista, então, ele está aflito, com dor, ele está, então, diante daquele contexto, ardendo por dentro, e ele não vê outra saída, e o Espírito, na minha opinião, conduz ele à presença do bom Deus. E ele ainda vai dizer: eu vou lá, eu vou buscar a Deus, porque eu sei que este Deus não me desampara, eu sei que este Deus é o meu auxílio, eu sei que este Deus é aquele que me oculta, eu sei que este Deus é aquele que me acolhe, e não há um Deus como este, tão poderoso, tão receptível, tão de braços abertos para mim. E o paralelo que ele usa é: porque se o meu pai, porque se a minha mãe me desamparar, este Deus a quem eu sirvo, que é a minha luz, que é a minha salvação e que é a minha fortaleza, de modo algum me desamparará. De modo algum me desamparará. O Senhor me acolherá. É isso que diz. E aí o salmista chega na presença de Deus para pedir para ele. Versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Ou seja, espreitar era estar atento ou até mesmo montando uma arapuca, montando uma tocaia, talvez, querendo um melhor momento para atacar o salmista. E ele vai falar: Deus,
Ah, Senhor, ensina-me, Senhor, o teu caminho. E eu quero dizer para você que isto é que deve impulsionar-nos a crermos cada vez mais neste Deus. Porque enquanto o mundo aponta dedos, enquanto as pessoas te condenam, enquanto as pessoas estão apontando os 5 dedos para você, meu querido, Deus aponta o caminho. Deus aponta o caminho. E mais, o texto vai dizer, e guia-me pela vereda. Ou seja, o guiar aqui traz a ideia daquele que está sendo conduzido. Ou seja, Davi está pedindo, pega na minha mão, Deus, pega na minha mão direita e me leva. E eu declaro a minha dependência e eu te peço, me coloca na vereda plana. Me coloca na vereda plana. É isto. Eu gosto muito de um hino que antigamente se cantava, né? Se as ondas desta vida, se o mar desta vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura, meu irmão, na mão de Deus. Oh, irmão, confia, coloca o teu caminho nas mãos do seu bom Deus, se entrega, espera nele, aguarda, seja dirigido por ele em todas as áreas da sua vida e confia, porque este Deus é aquele que não te despreza, é aquele que não te desampara, é aquele que pode te guiar pela vereda plana. O texto ainda diz que Davi vai falar, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas que só respiram crueldades. E aqui eu me lembro daquela passagem da mulher apanhada em flagrante adultério. Quando se levantaram contra ela numa arapuca, numa armada, ela tinha errado. E você sabe muito bem que Davi também não foi perfeito. Mas este Deus foi aquele que defendeu-a de uma forma eficaz. Deus é capaz disso. Por isso, o versículo 13 diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E vem o versículo 14, diz, espera pelo Senhor, tem de bom ânimo e fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Os estudiosos afirmam, uma parte deles, que o versículo 14 é uma declaração para todos os cristãos em todos os tempos. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor é a minha luz. Talvez ele não é a luz dos outros. O termo aí traz um aspecto da possessividade mesmo. Minha luz. Não espere pelo Deus dos outros. Espere pelo Deus que você tem a experiência com Ele, revelada na palavra dele. O Senhor é a minha salvação. É Ele quem te salva. Talvez não salvou os outros, mas você precisa esperar no Deus que te salvou. E Ele é a minha fortaleza, em quem me refugio. Pastor, o que isso tem a ver conosco 2021 anos depois? Eu quero dizer para você que vale a pena ficar com Cristo. Por quê? Porque Jesus mesmo disse que Ele é a luz do mundo, que ilumina, que dá vistas àquele que não enxerga a situação. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor é a rocha, que Ele é a nossa fortaleza. E quantas vezes nós podemos testemunhar o quanto que Deus já serviu de refúgio para o povo dele. Inclusive para você. Jesus é aquele que é a pedra angular. Que todo aquele que está ligado ao edifício, que é a igreja, está literalmente fortificada nas pedras de Jesus Cristo. E o texto vai dizer que vale a pena ficar com Cristo, porque Jesus é
a nossa salvação. O Cristo é o nosso Salvador. Por isso, eu quero dizer para você que não existe um outro nome que importa que tenhamos salvação. É o Cristo e ninguém mais. Por isso, fica firme na rocha. Fica conosco, o corpo do Cristo. E fica com Cristo, porque Cristo é a luz, porque Cristo é a salvação e porque Cristo é a nossa fortaleza. Cristo é a nossa fortaleza. Desenvolva a tua esperança neste Deus maravilhoso que te acolhe, que te recebe, que te ampara, que te dá livramento e que 2021 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus está te colocando diante desta mensagem para você de uma vez por todas crer e esperar na providência deste Deus. Que Deus te abençoe. Que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e santas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.